Vamos para o nosso terceiro tema da websérie do Ministério Público do Tocantins relativo à violação de direitos humanos de mulheres. Agora nós vamos abordar um conceito que, apesar de complexo, ele é fundamental para a gente entender violação de direitos humanos de mulheres. O conceito de multidisciplinaridade e como esse conceito permeou a elaboração da Lei Maria da Penha, para que a gente entenda a multidisciplinaridade e avalie se de fato é um caráter multidisciplinar que define a melhor aplicação da Lei Maria da Penha. Nós precisamos distinguir três conceitos: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Dentro de uma ideia multidisciplinar, você tem profissionais de áreas distintas que vão atuar sobre um mesmo fenômeno, mas que não necessariamente se comunicam ou atuam em equipe. Quando a gente pensa em interdisciplinaridade, nós temos profissionais com backgrounds, com especialidades ou com atuações distintas, mas que ao atuarem sobre um determinado fenômeno, fazem isso de modo integrado, de modo dialogado, de modo complementar, de maneira tal que as suas atuações em separado não são atuações desconexas, são atuações conectadas. E quando a gente fala de uma atuação transdisciplinar, a gente está dizendo que eu, por exemplo, eu posso ter uma expertise numa determinada área, mas eu domino e consigo atuar considerando conceitos básicos de outras áreas. O que significa isso? Significa que um operador do direito tem que virar psicólogo? Não, mas significa que para um operador do direito operar bem, atuar bem na proteção de direitos humanos de mulheres, ele precisa sim dominar alguns conceitos básicos da psicologia, da sociologia e da antropologia. Do contrário, ele perde a percepção ampliada de um fenômeno que é complexo. E quando a gente tenta simplificar em demasia algo que é mais amplo e mais complexo, a gente perde a riqueza ou descaracteriza o fenômeno. Um exemplo interessante da gente dar é que atentar para um sintoma da Covid é completamente diferente para entender a Covid enquanto algo formatado a partir de vários sintomas. Então, a febre é um sintoma da Covid, mas não é a Covid. A mesma coisa aqui, nós não podemos fragmentar o fenômeno e dizer que nós estamos entendendo esse fenômeno. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz a ideia de rede de enfrentamento à violência contra mulheres, formada por duas redes, a rede de atenção e a rede de proteção. Pela rede de atenção, a gente entende a rede voltada aos profissionais de saúde e de assistência. E pela rede de proteção, a gente vai entender a rede formada pelos profissionais integrantes do sistema de justiça. Eles trabalham ou devem trabalhar separadamente? Decididamente não. Até porque é a rede de atenção que deve, na formalização do seu trabalho, definir a possibilidade de angariar e elaborar e produzir provas importantes que podem ser demandadas depois pela rede de proteção ou pelo sistema de justiça. Então, normalmente, uma mulher, quando ela adentra essa rede de enfrentamento à violência, ela o faz por uma ou por outra rede. Quando ela vem pela rede de atenção, ela vem pelo profissional de saúde. Ela vem com uma demanda voltada ou à saúde psicológica ou à saúde física. E quando ela adentra pela rede de proteção, ela adentra aqui ou pela delegacia ou até pelo próprio Ministério Público. Então, nós precisamos atentar pela necessidade dos profissionais de ambas as redes conhecerem as suas atuações e especificidades, de modo que uma possa demandar a outra para que se tenha maior segurança na realização do trabalho e melhor resultado de eficácia quando se está diante de uma mulher violentada. Então, a importância da rede de atenção é a produção de provas e o acolhimento inicial dessa vítima. Não pode ser um trabalho que suscite mais culpa ou algum nível de desconforto, do contrário, ela costuma recuar.
Quando nós realizamos entrevistas com mais de 800 vítimas espalhadas pelo território brasileiro, um dos sentimentos que elas têm com muita frequência ao adentrar o sistema de saúde ou o sistema de justiça é de humilhação e incompreensão. É como se ela falasse uma língua ou falasse sobre um determinado fenômeno completamente desconhecido ou inalcançável de uma maneira geral. Não vamos esquecer que ela já vem de um isolamento social. Quando ela suscita a violência que ela está sofrendo e ela não traz essa violência para o sistema de justiça com menos de 3 ou 4 anos, então quando ela suscita esse sistema, ela já está no nível de insuportabilidade dessa violência, ela teve toda uma experiência anterior de tentar falar para um familiar, tentar falar para um sacerdote. E o que ela ouve? Tá? Pense bem. Não, olha, releve. Ele é o pai dos seus filhos, mas ele lhe ama. Ou ela tem tacitamente o comportamento contrário de amigas e amigos ou da família. Então ela fica isolada dentro desse ciclo de violência e ainda ruminando um sentimento de culpabilidade e responsabilidade em relação a isso. Então o sofrimento é atroz. E é por isso que tanto na rede de atenção quanto na rede de proteção, a gente tem que, de fato, tomar cuidado para não revitimizar essa mulher, reafirmando e reforçando esse sentimento de culpa. O que não significa, hora nenhuma, que se diga ou que se tenha o direito de dizer para ela que ela deve ou não deve se separar do seu agressor. Isso se a gente falar da mulher adulta, tá? Normalmente a gente tem esse conflito em relação à mulher adulta. Porque se eu falo de uma infante ou de uma adolescente, ela não vai poder deletar o pai, tá? Que é o agressor principal. E se eu falo de uma mulher idosa, fica fácil de perceber que ela não vai poder ignorar o filho ou o neto. Essas pessoas são relevantes para ela e a gente tem que, de fato, avançar em relação a uma lógica meramente punitivista ou de afastar esse agressor. Quando esse agressor, ele é caro, ele é importante para essa vítima e ela espera, mais do que qualquer outra coisa, o reconhecimento dessa violência e que essa violência cesse e que ela possa restaurar de alguma maneira o convívio ou o contato com esse agressor, de modo a não suscitar mais a carga de dor e sofrimento que ela vem de fato passando. E é por isso que, para entender esse contexto de que nós não temos o direito de dizer para a vítima separe, ou de dizer para a vítima esqueça, ou de dizer para a vítima ignorar a relevância desse agressor, é que nós precisamos primar pelo que nós estamos fazendo aqui com essa websérie. Definir reflexões continuadas e entender a importância de uma qualificação continuada para todos os atores da rede, para que a gente possa chegar a um atendimento mais eficaz, menos vitimizador e que não suscite a violência institucional quando a gente estiver diante dessa mulher violentada. E isso é relevante por quê? Porque nós temos um gap, uma lacuna nas nossas formações básicas. Nem a formação em direito, nem a formação em medicina, em psicologia, né, nem a formação em serviço social definem que nós estudamos durante o período básico universitário violência intrafamiliar ou doméstica e nós não estudamos violência de gênero contra mulheres. Nós não percebemos o mundo ainda a partir dessa dicotomia trazida pela violação de direitos humanos de um determinado gênero da humanidade. Então, como nós não tivemos esse adestramento, esse treino, essa possibilidade de ver os fenômenos a partir da lente de gênero, nós temos essa deficiência de formação e que nós precisamos superar enquanto profissionais já atuantes no que diz respeito a esse fenômeno. Então, nós precisamos primar por uma qualificação continuada
em gênero e em violência intrafamiliar e doméstica, se nós queremos trazer para a nossa prática cotidiana um instrumento eficaz e que gere, de fato, a possibilidade de reduzir socialmente essa que é considerada a segunda maior pandemia do século XXI, de acordo com a ONU.